Oi, loucos por Jesus, chegamos aqui nessa terça-feira para estudarmos a cheirosa, maravilhosa, poderosa Palavra de Deus. E hoje vamos estudar Êxodo capítulo 21. Vimos ontem, na segunda-feira, Êxodo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos. E Deus então segue dando leis e mandamentos para Moisés e para o seu povo. Mas você viu também que o povo correu, né? O povo não quis ficar ouvindo. O povo falou: Moisés, vai você lá e conversa com Deus, e nós não aguentamos ouvir a voz de Deus, não. Nós vamos morrer, né? Você precisa assistir essas aulas comigo, né? Se torne membro do meu canal. Todas as quartas-feiras a aula é exclusiva para alunos. É R$ 14,90 por mês. Se inscreve aí através de um Android ou de um PC. É só R$ 14,90. E aí você vai pegar as aulas que já passaram e as aulas também que virão. Vamos lá comigo? Então, Êxodo 21 diz assim a Bíblia: são estas as leis que você proclamará ao povo. Então Deus agora, além dele já ter falado os 10 mandamentos no capítulo anterior, Deus agora vai dar novas leis para o povo de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Você só vai entender esses versos se você entender que isso aqui está num contexto, gente, de um passado muito distante, onde havia escravidão, isso era normal, mas Deus estava trazendo uma regulamentação para que não houvesse injustiça. O escravo, em todo lugar do mundo, ele é escravo hoje, ele é escravo até morrer, e nunca recebe nada. Deus coloca leis para que o escravo não seja abusado, né? Verso 5, se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, o Senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Então o escravo fala assim: mas eu não quero ir embora depois de 6 anos. Eu quero ficar aqui para sempre, porque minha família está aqui, eu gosto de servir o Senhor. Então esse escravo era levado em praça pública, isso era falado para os juízes, e aí eles furavam a orelha desse escravo, e ele era então escravo por toda a vida. Era um brinco que era colocado nele, simbolizando que ele era agora do seu senhor para sempre. Verso 7, se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Então Deus aqui está agora dando uma lei com relação à proteção da escrava, da mulher, quando ela era escrava. Verso 9, se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Ou seja, se o filho do senhor casar com a escrava, ela deixa de ser escrava e tem o mesmo poder do filho. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Olha Deus defendendo o direito das mulheres, porque naquela época tanto era válido a poligamia, quanto era válido a escravidão. Então nós não temos aqui um Deus que está passando pano nisso. Isso já acontecia no mundo inteiro. Deus estava regulamentando para que o povo dele tivesse na escravidão e na poligamia leis estabelecidas pelo próprio Deus. Lembrando, gente, que o Velho Testamento é só uma sombra do Novo, da Nova Aliança. Aí agora verso 12, né? Fala sobre leis acerca da violência e dos acidentes. Quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente,
tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Então, Deus está condenando um assassinato premeditado. Mas se sem querer o cara estava lá capinando, sem querer ele acertou um amigo dele, ele morreu, aí haviam as cidades refúgios, para onde essas pessoas poderiam ir para se defender, porque não havia intencionalidade. Você sabe a diferença entre o crime, né, doloso e o culposo. É o que Deus está estabelecendo aqui. Verso de número 15. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Não tem conversa. Agrediu o pai e a mãe? Mata. Rápido. Verso 16. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Olha, gente, como eram as leis no Velho Testamento. O que a gente vê hoje no nosso país? Um país onde os bandidos estão folgados. Por quê? Porque a gente não vê a justiça sendo feita. Não estou nem falando que tinha que ter pena de morte. Eu só estou dizendo o seguinte: o único crime no Brasil hoje, sabe qual é? Falar. Se você der a sua opinião, você está cancelado, morto e acabado. Mas grandes crimes as pessoas cometem. Eu tenho visto aí as pessoas cometendo estupro, já sai na audiência de custódia. Já sai, responde em liberdade, não dá nada. Deus está colocando limite nisso aqui, ó. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe tem que ser executado. Não é só quem agredir pai e mãe, não. Ah, meu pai é uma desgraça, minha mãe não presta. Mata. Mata. Olha a lei de Deus. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido, se o outro se levantar e caminhar com a ajuda de uma bengala. Todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que ele perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Então, teve uma briga. Deus está estabelecendo regras até para uma briga. Verso 20. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que era sua propriedade. Então, Deus está dando aqui também, não uma lei para... Você não tem que olhar para a escravidão, você tem que olhar que Deus aqui está protegendo o escravo. Verso 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Então, lá 2 homens brigando, sem querer agredir uma mulher grávida. O marido vai estabelecer uma multa, vai pagar. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Gente, a coisa que eu acho mais engraçada, posso falar para vocês? No Brasil e no mundo hoje, se alguém matar uma mulher grávida, é um duplo homicídio. Mas aborto pode. Alguém me explica? Porque eu sou burro. O texto está dizendo, se você agredir uma mulher e ferir o feto, ou ferir a mulher, você vai pagar olho por olho, dente por dente, contusão. Sim, mas é isso até hoje. Gente, lembrando a vocês, isso aqui é a velha aliança e Deus estava estabelecendo leis até que viesse o Messias. Mas a lei hoje dos homens tem que punir com mais rigor crimes que estão passando ilesos. Verso de número 26. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou uma escrava, terá que liberar o escravo como compensação pelo dente. Nossa, pastor, eu estou assustado, Deus aplaudindo a escravidão. Mais uma vez, gente, esse era o mundo lá de trás e Deus aqui está defendendo os escravos. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também terá que ser morto. Olha aí.
Olha aí, Deus está pondo leis em tudo. Você sabe que tem um animal que fere os outros e deixa ele livre? Você vai morrer também. Verso de número 30. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Ou seja, se a pessoa que tem que morrer falar assim, não, mas eu dou um dinheiro para compensar, aí o valor que o outro falar é o valor que ele tem que pagar. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Olha Deus pondo ordem em tudo, ordem em tudo. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tapá-la, e um jumento ou boi cair nela, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Então não cobriu a cisterna, caiu um animal lá dentro, ele tem que pagar o dono e ele vai ficar com um animal morto. Se o boi de alguém, verso 35, se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como do animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Pessoal, gente, Deus estava estabelecendo leis para o povo dele ser dirigido. O que é a lei? A lei foi o professor que guiou o povo até o Cristo, até a nova aliança. Luciano, onde está a nova aliança? No Novo Testamento. Principalmente ali no Sermão da Montanha. Mas no Velho Testamento essas regras valiam. Ok? E Deus foi colocando. Você só tem que saber discernir no Velho Testamento o que é lei moral. Lei moral é, por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Isso está valendo até hoje. E você tem que saber o que é lei cerimonial. Por exemplo, hoje não é olho por olho, dente por dente. Tá? Na lei cristã, não. Na justiça aí dos homens, pode até ser. Tá? Mas a justiça dos homens aí nem sempre segue a lei de Deus. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos ajude. Assim como o Senhor estabeleceu leis para o teu povo, mais de 3.000 anos atrás, que o Senhor nos ajude hoje a sermos pessoas justas, justas em detalhes, justas naquilo que falamos, naquilo que fazemos, no prejuízo que damos ou no prejuízo que tomamos. Ajuda-nos, porque ao ler esses capítulos a gente vê que o Senhor é um Deus preocupado com justiça em detalhes. Ajuda-nos a sermos assim também, em nome de Jesus. Foi abençoado com a aula de hoje? Se foi, deixa um like, se inscreve aí no meu canal, né? Manda essa aula aí para a galera assistir. Torne-se membro, porque amanhã é quarta-feira. E quartas-feiras são dias de aulas para alunos exclusivos do canal. Amanhã vamos estudar Êxodo 22, que fala sobre a proteção da propriedade e as responsabilidades sociais. Você não pode perder a aula de amanhã. Então já se torna membro aí, que aí você vai ter acesso às aulas que passaram e às aulas que virão. Tem também alguns livros, olha, Loucas por Jesus. São 60 histórias de mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Tem também esse livro, Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer, que fala sobre saúde emocional. Contra a cultura, como trazer a cultura do céu aqui para a terra. Olha esse livro aqui para as crianças, O Pequeno Peregrino Ilustrado. É muito lindo esse livro, gente. As crianças vão amar a história do peregrino ilustrado. E tem essa Bíblia, que é campeã de vendas, que tem esse espaço na página para você fazer anotações. Ela é chamada Bíblia Anote. Todos esses livros, bíblias, camisetas, pulseirinhas, se encontram lá na loja do Lucinho. E comprando lá acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, se você quiser, venha com a minha família para Israel em 2025. Iremos 2 vezes. Vamos em maio para um dia inteiro em Roma, na Itália, visitando os principais monumentos, como o Coliseu, e uma semana em Israel. Essa caravana está dividindo de 15, 16, 17 vezes, está dividindo de muitas vezes. Né? É a nossa caravana mais barata até hoje. Vai caber no seu orçamento. Se você não puder ir nela, veja a de outubro. Outubro iremos para Dubai e Israel. As duas já tem muita gente inscritas. E se você quer mais informações, acesse agora viagecolucinho.com.br.
Lá você vai ver o roteiro, preço, forma de pagamento, parcelamento a perder de vista. Veja lá, se inscreva e venha conosco nessa viagem maravilhosa. Deus te abençoe e até a aula de amanhã, 19 horas. Seja louco por Jesus.